Graça e paz, galera. Se liga na live. Mais uma vez a gente está aqui, né? Deu um nome. Se liga na live. Eu agradeço já a vocês que estão online, né? Assistindo a gente. Eu quero logo, para iniciar, divulgar o nosso número de WhatsApp para você interagindo com a gente. É o 997643253. Manda sua pergunta, seu comentário para a gente. Hoje a gente vai estar falando sobre namoro. O tema de hoje é namoro. E para falar sobre isso, a gente tem aqui o casal Wilderson e a Amy, que já namoram aí há pouco mais de 3 anos. A gente tem também aqui a opinião de alguém solteiro, né? Que vale a pena ter. Tem a Priscila, também é membro aqui da IBR, assim como o Wilderson e a Amy. E claro, como sempre, a palavra pastoral com o nosso pastor Pierre. Tá aqui para dar a palavra pastoral dele, né? Para edificar a nossa vida. Vocês são todos bem-vindos, viram? Divulguem aí no Facebook, no Snapchat, WhatsApp, enfim. Divulga pra galera, divulga o nosso número. Na última vez a gente estava fazendo com um número particular, atendendo as perguntas e comentários por um número particular. Mas hoje a gente já tem um número exclusivo. Se liga na live. É o 99 Facebook. Daqui do Se Liga na Live, certo? Então divulga aí pra galera o link, divulga o número de WhatsApp e vamos bombar isso aí, porque é pro nosso crescimento também e eu creio que vai ser muito edificante. Muitos casais de namorados têm bastante pergunta, né? Até solteiros também tem algumas perguntas que às vezes tem vergonha de fazer, ou não tem a oportunidade de fazer, mas nós estamos aqui para comentar um pouquinho, para conversar sobre o assunto, responder algumas perguntas se for o caso, e para uma palavra assim mais de especialista, tá o nosso pastor Pierre aqui, certo? Vamos começar então, né? Vamos fazer um louvor, pastor Pierre. Eu já quero agradecer desde já a equipe, porque sem a equipe isso aqui não iria acontecer, né? O Tércio que está aqui para ajudar a gente no louvor, no áudio, Paulo Adriano que está aqui fazendo tudo acontecer, imagem, o Paulo Robson, o Ronaldo, o Ivanésio, esse cara aí é fenomenal, tá desde ontem comigo aí colado em mim. E, enfim, eu quero agradecer o Romácio, que vai estar aqui recebendo também as perguntas. Tem toda uma equipe por trás disso aqui. E eu agradeço a Deus porque Deus tem colocado pessoas assim no nosso lado, no nosso ministério, para estar colaborando para o crescimento do reino. Amém? Vamos lá, pastor? Louvor? Vamos lá, vamos louvar o Senhor, né? Quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo. Quero dar-te as palavras como gota. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que deixes cada um dos meus pensamentos. Presença ter, seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Quero ver. Sejas meu universo. Quero dar-te só um
dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo, sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Amém. Amém, né? Graças a Deus. Vamos iniciar aqui a nossa conversa, né? A galera em casa já pode mandar as perguntas, comentários. Como eu já falei, o tema de hoje é namoro. Vamos falar um pouco sobre namoro, sobre relacionamento, né? Principalmente que a maioria do nosso público aqui assistindo são jovens que, se não namoram, pedem a Deus um namorado, uma namorada. Mas, assim, não vale a pena também a gente se meter em qualquer coisa, né? Porque um namoro, ele envolve sentimento, envolve muita coisa, e um amor não correspondido, um namoro frustrado pode ser um problema. Pode ser um grande problema para você, pode ser um grande problema para a igreja, para o ministério, para a família. Então, assim, é bom que a gente converse um pouquinho para esclarecer talvez algumas dúvidas, às vezes até coisa que vocês nem sabiam, a gente pode tratar aqui, pode esclarecer, tirar dúvidas. E nós estamos aqui. Envia seu comentário, sua pergunta para o nosso WhatsApp 99764-3253 99764-3253. E eu queria começar aqui, como eu apresentei primeiro o casal, o Elderson e a Amy, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente, né, sobre o início do namoro de vocês. Como é que vocês têm levado o namoro de vocês assim diante de Deus, a família, no que vocês têm levado o outro ao crescimento, no conhecimento da palavra, enfim, como tem sido a vida de vocês antes e depois do namoro. Bom, graça e paz aí a todo mundo. Agradeço aí o convite. Pra gente aí é uma honra estar aqui, falar um pouco da nossa história. Bom, tudo começou há 3 anos e meio atrás, quando eu ainda não era convertido. Eu conheci primeiro a minha futura sogra, depois me trouxe para a igreja, me converti, depois eu conheci a Amy. E o processo, para começo, foi tudo assim muito acertado, tudo foi sempre muito esclarecido. No caso, antes de tudo, eu lembro que eu vim falar com o pastor Pierre para pedir a permissão, para poder começar a orar. Isso você ainda não tinha se convertido? Sim, já tinha. Você já tinha se convertido quando veio falar com o pastor Pierre, né? Isso, aí depois teve o retiro, que também intensificou tudo, que foi lá o retiro lá em Jaibaras, né? Que intensificou minha vida com Deus, me deu mais proximidade ainda. E em relação no começo a gente fez corte, ficou aí, para pegar na mão dela, eu passei 1 mês, eu pedi a permissão para pegar na mão dela um dia antes, eu pedi, posso pegar na sua mão amanhã? Eu marquei com ela para pegar na mão dela. Isso estando na corte. E assim, a gente se via, mas era, tá, vou pensar, no caso, aí eu fiquei, ela vai pensar, você pode pegar na minha mão, entendeu? Aí a gente se viu, passou a noite inteira, eu não esbocei reação de pegar na mão dela, nada. Quando foi no finalzinho, isso eu me tremendo, né? Aí
Isso já com um mês já. Aí quando foi no finalzinho assim do culto, aí eu senti um negócio assim perto da minha mão, eu fui, joguei mesmo um pouquinho, ela que pegou a minha mão. Coração batendo na boca, né? Consegui pegar na mão dela, aí pronto. Aí eu peguei na mão dela, aí a partir daí foi uma etapa. Consegui andar de mão dada. Aí, acho que mais 2 meses, não foi? Pra gente abraçar. Pronto, aí... Isso, assim, sempre porque, assim, a gente sempre colocou como meta Deus no centro, um de um lado e outro do outro. Aproximando de Deus, a gente se aproximava. Era consequência. E também a gente busca meios, né, para tentar melhorar, tanto de um com o outro, e principalmente com Deus, né? Porque se a gente não tem o aval de Deus durante a continuidade, que tem a convivência, tem o cansaço, né? Tem o desgaste. Se a gente não tiver o interesse de manter a proximidade com Deus, a gente não tem futuro, não tem perspectiva de um futuro. Aí, você quer falar disso? Assim, eu sempre, minha mãe sempre me ensinou, desde criança, ela sempre me ensinou tudo como tinha que ser direitinho. E aí eu quis testar esse abençoado, colocar ele à prova mesmo, para saber se a intenção dele era realmente Deus e não a mim. Porque sempre eu me importei muito que ele amasse primeiro a Deus, que Deus fosse assim tudo para ele e eu em segundo plano. Porque eu sabia que se ele tivesse a Deus como primeiro plano, pra mim isso já é o suficiente. Porque pra mim essa tem que ser assim. Pra mim, se ele amar a Deus, ele vai amar a mim. Então, pra mim, eu sempre e graças a Deus, só vitória. Lembrei claro para ela, porque na real mesmo, falei para a mãe dela que não foi pela pessoa, a diferença. Você entende? Porque eu vim do mundo e eu conhecia o meio ali, como que era. As meninas sempre tem toda a educação de casa e tudo, mas é diferente. Você entende? Uma pessoa que eu sempre mantive essa minha confiança para poder se aproximar a mim. Deixa eu passar para o pastor Pierre. Pastor Pierre, ouvindo isso, né? Ouvindo todo esse testemunho deles, o processo para pegar na mão, depois o processo para o abraço, é fácil encontrar muito grande no meio da juventude para estar delimitando algumas questões com relação a namoro, né? A Bíblia não fala sobre a palavra namoro, e aí já é uma situação que já... Mas tem princípios que mostram, né? Princípios da palavra de Deus que mostram isso. E assim, a gente fica muito feliz, né? Um motivo de orgulho para a gente. O Ederson e a Aime, que eles participaram aí de todo esse processo, e isso só edificou a vida deles, só edifica a nossa vida também, o nosso ministério. E por conta disso, outros casais viram, né, o testemunho deles e têm nos procurado, assim, então assim, é difícil, como você fez a pergunta, é difícil. A juventude, a gente conversa, tem alguns que a gente conversa, orienta e risca direitinho para tá desenvolvendo assim o seu relacionamento de forma mais saudável. Mas hoje em dia tem melhorado um pouquinho, graças a Deus, aqui no nosso ministério, na nossa igreja, Igreja Batista aqui de Sobral, Batista Renovada, a gente tem tido bons resultados. Não são todos, mais uma vez eu falo, mas a gente tem acompanhado alguns casais aí que tem nos dado um certo orgulho nesse sentido. Graças a Deus por isso. E é isso, né? Assim, eu acredito que ao longo do tempo aí nós vamos estar falando mais alguma coisa a respeito disso. E obrigado aí. Casais desse modelo, que seguem essa visão, como a Aime disse, eu queria que primeiro ele amasse a Deus. Então, quer dizer,
o namoro deles fez parte da consolidação do Elderson aqui na igreja, no ministério, como um novo cristão, né? Um novo decidido por Cristo. Um casal que caminha desse jeito, pastor, eles têm menos chance de cair nas ciladas do inimigo para eles? Com certeza, sem dúvida, né? Sem dúvida, porque você prioriza Deus. Como eu falei, a gente tem que ter alguns pontos que a gente tem que considerar para que um namoro dê certo, né? E eu sempre costumo priorizar isso na vida dos jovens aqui da igreja, né? Pedir que eles trabalhem mesmo essa questão de propósito, né? Com Deus, né? Propósito com questão da responsabilidade também é muito interessante, né? Esperar o tempo de Deus, né? A paciência é algo que eles tiveram. A gente, quando conversou, como ele testemunhou aí, a gente conversou e eu senti uma certa dificuldade da parte do Elderson, porque estava vindo aí como ele testemunhou aí, de uma situação bem diferente do que né? O reino de Deus e tudo. Mas Deus foi misericordioso com ele e esse processo que ele desenvolveu fez com que a vida dele fosse edificada no Senhor. Isso assim foi assim um testemunho muito muito forte do que Deus está fazendo na vida deles dois hoje, né? E assim é interessante você seguir esse roteiro, assim, vamos dizer assim, um roteiro. Sim. E agora eu queria passar para o outro lado. Priscila, você como solteira, né, alguém que ainda está esperando em Deus, o namoro para você é algo de extrema necessidade na vida do jovem? Bom, eu acho assim, boa noite a todos primeiro, né? Eu acho que chega uma fase da vida da gente que o namoro realmente se torna importante, mas não é a coisa mais importante, entendeu? E é importante porque a pessoa sente falta, né, de um companheiro, a pessoa tem o sonho de casar, ainda mais mulher, né? Sempre tem esse sonho desde muito nova, então você sonha em casar, em ser mãe, né, em formar sua família. Então é uma coisa que faz parte, né, da vida do ser humano, mas não é o mais importante. Eu acho assim que a pessoa não pode falar, só vou ser feliz se eu casar, se eu tiver um namorado, né? Não é isso. Entendi. Assim, a gente já tem uma pergunta aqui, eu quero fazer logo essa primeira pergunta. Eu queria, não tem nome da pessoa, se tiver como conseguir aí pelo menos o final do número para que a pessoa saiba que a pergunta dela foi lida aqui. Mas a pergunta era do seguinte: qual o propósito da oração no início do encanto pela outra pessoa? Eu acredito que o fato da pessoa em si que está tentando se relacionar, porque a oração ela é o alicerce do cristão em todas as áreas, né, em todos os sentidos. Então, um cristão quando não ora, quando não se propõe a orar, ele pouco provavelmente vai tomar decisões corretas, né, que serão assim direcionadas pelo Senhor. Então, às vezes, como o Elderson falou, ele deixou claro isso, essa questão do interesse dele não foi em si pela questão física, né? E infelizmente, na maioria dos casos dos jovens, né, e adolescentes, quando vão namorar, eles procuram priorizar isso. Se você prioriza a questão da oração, em primeiro lugar, você não vai levar muito em conta essa questão, né? E isso vai fazer com que o relacionamento seja mais edificado no Senhor, porque o Deus, ele vai revelar a sua vontade, se aquilo de fato é da parte dele ou não. Então, assim, como a Amy disse aqui no começo, antes da gente começar a transmissão, eles três estavam conversando aqui, e eu vi, assim, a gente estava preparando aqui as coisas, mas eu percebi a Amy falando o seguinte, que a pessoa, antes de se relacionar com alguém, o jovem cristão, o cristão, antes dele querer se relacionar com alguém, ele tem que primeiro se interessar em se relacionar com Deus. Isso é certo? Exatamente. Que se ele não todas as coisas. Eu amo meu Senhor acima da minha esposa, que é minha namorada, né? Não está aqui, mas eu amo
o Senhor acima de qualquer coisa da minha vida. Então, se a gente não amar ao Senhor acima de todas as coisas, a gente não vai conseguir ser feliz. Uma certa vez uma pessoa me repreendeu porque eu usei o termo que a minha esposa é tudo para mim. E essa pessoa uma pessoa me repreendeu falando que não podia ser assim, isso era errado, minha esposa não podia ser tudo para mim. Como é que você enxerga isso, pastor? Porque assim, eu tenho Deus como meu tudo, sabe? Mas uma pessoa chegar e falar, não, isso está errado, a sua esposa não pode ser tudo para você. Então assim, existe um pecado em alguém falar, minha esposa é tudo para mim? Não, eu acredito que não, porque vai depender da intenção do coração, né? Como você falou, eu acredito que não foi destronando Deus da sua vida. Mas o problema é que existe isso, né? Inclusive, eu já queria adiantar aqui, a gente vai querer abordar os próximos assuntos, nas próximas vezes que a gente estiver aqui se encontrando, nesse canal aqui, nessa rede social, a gente falar sobre dependência emocional. É um negócio assim muito que a gente precisa abordar isso aqui para a galera que está assistindo entender um pouco isso. Então, quando você depende emocionalmente de uma pessoa a ponto de você colocar ela como tudo na sua vida, isso vai gerar problema. Não só no seu relacionamento entre essa pessoa, mas também no relacionamento com Deus. Entendeu? Então, quando você faz essa afirmação, ou a minha namorada, ou a minha esposa, é tudo para mim, né? Assim, se você, dependendo da intenção do seu coração, isso pode ser um pouco complicado. O que eu não, assim, é um pouco difícil de entrar na minha cabeça é que hoje em dia a gente vê tanto casais de namorados até que começam a namorar há pouco tempo, uma entrega tão grande, um envolvimento tão grande, e eu, de certa forma, eu fico com um pouco de receio quando eu vejo isso, porque às vezes há muito envolvimento. E aí, pastor, eu, particularmente, a minha visão, o Elderson Aime, assim, esse muito envolvimento, quando o namoro termina, aí já pode ter sido gerado a tal da dependência emocional, por causa de muito envolvimento, muita entrega? Pois é, a tua pergunta é muito interessante, mas assim, se a gente entrar nesse ponto, como eu falei, era interessante que a gente abordasse em outra oportunidade, porque a gente vai ter que desenvolver aqui todo um conceito do que é dependência emocional, mas eu acredito que isso vai prejudicar a vida dela, né, emocionalmente, espiritualmente, entendeu? Isso vai causar problema, mas assim, é até bom que você lançou essa pergunta, que eu não estou aqui. Certo, então a gente já deixa fechado, firme, que o próximo encontro nosso a gente vai falar sobre dependência emocional. Fechado. Certo? Quem está em casa aí já se prepara. Vocês têm 15 dias para pensar um pouquinho sobre isso, ler um pouquinho talvez. E dentro de 15 dias a gente vai falar sobre dependência emocional. Eu queria já acrescentar aqui para nos edificar. Vamos pro louvor, galera. A gente vai fazer aqui o louvor, vamos louvar aqui um pouco a Deus e você manda sua pergunta. Enquanto a gente faz aqui o louvor, você manda sua pergunta. Para quem chegou depois, para quem ainda não conseguiu anotar, o número do nosso WhatsApp, 99764-3253. Certo? Anota aí, 99764-3253. Está na tela. Então não deixe de enviar sua pergunta, viu? O canal tá aqui disponível para você, o WhatsApp tá aí disponível. Manda sua pergunta, você também que não precisa ser só pergunta, você que tem algum comentário, algo que você acha que possa acrescentar aqui pra gente, pode enviar. Esse é o momento. Enquanto a gente louva aqui, você envia a sua pergunta ou o seu comentário. Fique à vontade. A casa é sua. Aleluia. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram
experiências que expressam teu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. O teu amor me alcançou, sigo te buscando. Me faltam palavras. Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências, pastes o meu fardo, o teu amor alcançando. Eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és majestoso, majestoso, poderoso, Deus é Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Pra onde eu irei, se só Tu tens palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. O teu amor me alcançou, eu sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és majestoso, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Tu Amém. Amém. Galera, eu esqueci de falar no começo, mas eu vou falar agora, ainda tem tempo. Gente, fique até o final. Fique até o final, porque a gente tem uma surpresa aqui preparada e a gente quer que você participe desse momento com a gente, certo? Então, fique até o final, não saia antes. Chama a galera, compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, viu? Nosso número 99764-3253. Manda a sua pergunta. Estão chegando aqui as perguntas, os comentários, certo? E fica com a gente até o final, que a gente tem uma surpresa hoje e a gente quer que vocês participem
disso com a gente? Certo, eu pego já. Sim, as perguntas são exclusivamente no nosso WhatsApp, 997643253, certo? São exclusivamente nesse WhatsApp. A gente não está atendendo por outros meios, certo? Então vamos começar as perguntas, né? Responder algumas perguntas aqui. Você que tem seu comentário para acrescentar aqui com a gente, pode mandar também nesse nosso WhatsApp, viu? Fiquem à vontade e se liguem na live. Tem a primeira pergunta aqui, da Dalila. A Dalila, ela perguntou: qual a corte da multidão? Pois é assim que eu os vejo e como eles se veem. Eu queria perguntar para o Elderson, queria que vocês respondessem, o Elderson e a Amy, já que vocês passaram por esse período de corte, né? Qual a maior dificuldade em fazer corte no meio da multidão? É assim que vocês se veem, únicos no meio da multidão? Assim, realmente é bem difícil, é bem complicado hoje. Falar em corte, as pessoas já se assustam, mas eu digo, é uma coisa muito boa. Assim, quando a gente começou, a gente fazia corte, a gente fez corte por um tempo, porque eu achava que era necessário, acredito que seja necessário. Inclusive, eu quero deixar aqui que a minha opinião, eu acho que no início é mais do que essencial que seja coach. Depois, com o tempo, aí vai depender do amadurecimento do casal. No nosso caso, a gente fez, assim que a gente começou a namorar, e recentemente a gente decidiu voltar a fazer coach. Benefício para é incomparável. Quem faz, sabe. Eu aconselho que façam. É tremendo. Wilderson, sua opinião sobre a corte? Cara, é simples. Centraliza Deus. E desfoca um pouco da paixão, da parte carne mesmo. Você centraliza Deus, você fortifica o espírito. Você fica forte para seguir. Você vê uma companheira de fé do teu lado para seguir em frente. Você não vê uma namorada comum, entendeu? Você vê, poxa, ela tá comigo nessa. Você se sente forte. O espírito, ele precisa de alimento. E quando a gente faz isso, a gente centraliza total Deus. E quando a gente centraliza ele devolve pra gente de alguma forma. E essa alguma forma é a melhor forma que existe. Seja em tudo. Mas quando a gente centraliza Deus, ele dá o retorno. É certeza. Certo. Eu queria passar para Priscila. Priscila, eu não sei se você, em algum relacionamento anterior, você já entrou nessa de corte. Mas, assim, vendo assim, o que eles falaram e o testemunho do Elderson e da Amy, você acha que é válido, sua opinião como solteira, você acha que é válido a corte para um início de namoro? Bom, eu acredito que seja muito importante também. Porque todo relacionamento, eu acho que deve começar com muito diálogo. Porque, afinal, às vezes, eles nem se conhecem. Às vezes, o casal nem se conhece. Começa a se conhecer a partir dali, né? A partir do interesse que é gerado. Então, por isso, eu acho que é muito importante que seja feita essa corte no começo, pelo menos, igual a Wim falou. Porque aí você vai conhecer melhor a pessoa. Você vai saber realmente quais são as intenções dela, você vai demonstrar as suas intenções também. Certo. Priscila, a gente vê muito assim, inclusive essa semana mesmo eu já ouvi algumas pessoas falando que é importante, é interessante que um casal, antes de começar a namorar, que eles sejam melhores amigos. Melhores amigos, essa palavra que me pegou, que eles sejam melhores amigos. Você acha que deva ser assim, melhores amigos antes de começar a namorar? Olha, não melhores amigos nem tanto, né? Porque, afinal de contas, às vezes você nem conhece a pessoa direito e tudo. Mas eu acho que é uma boa amizade, ter uma boa amizade, acho que é muito importante. Porque, afinal de contas, depois quando você estiver namorando, você tem a intenção de casar, ele deve ser seu melhor amigo e você deve ser a melhor amiga dele. Né? Certo. Eu queria passar para o pastor Pierre a pergunta da Rafaela. Ela fez aqui a pergunta: é errado um cristão de 14 ou 15 anos querer namorar? Rafaela?
A Rafaela. Rafaela, antes de eu responder a Rafaela, eu quero mandar um abraço aqui, um alô pro pessoal que está nos assistindo, né? O Ronaldo e a Hélida lá em Fortaleza. Deus abençoe a vida de vocês. E tantos outros que estão nos assistindo aí. Acredito que a Gil tá lá no Rio de Janeiro também assistindo a gente. Turma toda em Fortaleza, enfim. Mas a Rafaela perguntou um negócio interessante. A gente que acompanha jovens e a gente tem trabalhado isso na mentalidade da juventude e dos adolescentes. Eu aconselho a não namorar antes dos 15 anos. Porque você vai desenvolver o mínimo de maturidade, né, que é necessário para entrar num relacionamento. É o mínimo. Eu sei que eu não sou aqui, né, assim, criança para poder pensar de que os jovens que a gente está aconselhando, alguns estão namorando ou não fica, né, como o pessoal costuma falar. Mas enfim, o que a gente prioriza aqui, o que a gente orienta aqui é isso. Não é interessante devido à questão da maturidade, né? Outra pessoa me perguntou também sobre a questão de qual é a idade ideal para namorar, né? A gente costuma fazer essa colocação, 15 anos, 16. Bom seria que fosse só 18, né? Passasse esse tempo aí conhecendo, né? Assim, se conhecendo, sendo amigos, né? Porque vocês vão ter a vida inteira, assim, para estar namorando, para estar se beijando, né? Que é coisa que é muito boa, eu sei que é bom, né? Mas a gente tem um tempo para tudo, tem que ter paciência, certo? Olha lá os princípios, né? Tem que ter paciência, porque vai dar tudo certo. Se você esperar no Senhor o tempo certo, aí vai dar tudo certinho. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar de colocar aqui, porque senão eu vou levar um puxão de orelha quando chegar em casa. É da minha esposa, da Ana Paula. E ela, assim, ela tá fazendo uma pergunta aqui, pastor, que infelizmente eu não consigo discordar. Particularmente, eu não sei dar uma resposta para essa pergunta. Porque quando alguns jovens começam a namorar, eles se distanciam da igreja e de ministério? Boa pergunta da Paula. E assim, a gente acompanha aqui, inclusive ajuda em oração. A gente aconselha, como eu falo, o Euderson e a Amy seguiram esse conselho, né? E a gente aconselha, olha, fiquem em oração, orem para ver se Deus está ali, está nesse negócio, né? Se Deus vai abençoar essa união de vocês, né? Esse relacionamento. E as pessoas começam a orar e pedindo a Deus que a Deus de fato confirme esse relacionamento. Mas chega quando Deus une, é só unir, o casal some. De namoro, de relacionamento, é tudo, né? Hoje em dia está um fenômeno muito curioso dentro das igrejas. As pessoas pedem uma coisa, quando Deus dá, eles vão embora, saem da igreja, entendeu? Pede tudo, olha, Senhor, eu quero ser batizado, já aconteceu disso aqui, eu quero ser batizado, tudo que eu quero na minha vida é ser batizado. Aí quando desce as águas, a gente procura o irmão ou a irmã, cadê? Sumiu, sai da igreja. Então com relacionamento é complicado e a gente vai estar discutindo. Agrada o coração de depender dele e não do nosso. Ao invés de estar dependendo de Deus, vai começar a depender do namorado ou do esposo, e isso aí não agrada o coração de Deus. Eu queria acrescentar aqui alguma coisa. Eu acho assim, que é como se mostrando adaptado à igreja. Um propósito. Não tem compromisso. Até porque com a outra pessoa sem conhecer. E como eu li aqui, o livro é Agora Sim O noivo pode beijar a noiva. Bem aberto assim e passar assim, a mensagem do que a gente está quem beijou entrado na sua mente. Então fica difícil você beija mais. A questão do sentimental é bem complicado, porque você vai começar a se sentir usado, entendeu? Você vai começar a se sentir sem valor e as pessoas vão deixar de te valorizar, né? Não vão te valorizar e isso vai complicar. Mas a ligação, assim, um selinho e um beijo mais acalorado, tem diferença. A gente não pode dizer que não tem, que tem diferença, né? Mas que os dois marcam a pessoa, isso sem dúvida.
Certo. O Jackson fez aqui uma pergunta. E eu queria acrescentar algo à pergunta dele. A pergunta dele é o seguinte: ele quer saber qual o principal objetivo do cristão depois da salvação. Para um cristão, jovem cristão, depois da salvação, o principal objetivo dele seria um relacionamento? Seria, mas um relacionamento com Deus, né? Eu acredito que sim, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que a gente deve buscar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando ele fala demais coisas, é tudo, né? Todas as nossas necessidades vão ser saciadas em Deus. Então, se relacionar com Deus, né? Quando Deus deu a Eva ao Adão, né? O que foi que aconteceu? Ele não deixou de se relacionar com Deus e nem Deus com Adão. Sempre ele ia lá, no final da tarde, né? A Bíblia fala lá em Gênesis que ele ia conversar. Só que ele, né? A história da Bíblia fala que houve o problema e houve a separação. Por quê? Porque o homem priorizou não tanto a Deus. Se afastou de Deus e o pecado entrou no mundo. Então, quando a gente prioriza outra coisa que não é Deus, tem problema. Entendi. Você já deu uma pincelada aqui assim nessa pergunta que o Marcelo fez, mas vamos fazer aqui, né? Trazer a pergunta dele. O Marcelo, ele está perguntando se tem idade certa para início de namoro. É como eu falo, isso depende muito da visão de cada 14 anos, que são a maturidade. A galera... Mas eu vou passar aqui para Priscila. Além da maturidade que o pastor, a questão de namorar com propósito, né? Por exemplo, de casar, né? O cara não trabalha, como nisso também. Aqui também para vocês em off no começo, com 1 ano de namoro a gente casou. A gente tinha 1 ano e 1 mês juntos e casamos. Aí as pessoas veem a outra questão, mas já vai casar? Engraçado, quando a gente demora, aí fica botando pressão. Não vai casar não, mas aí quando a gente decide pelo casamento, o pessoal leva susto. Aí vieram também a questão, ela tá grávida. Ninguém pode casar por amor porque ela tem que estar grávida, né? Pra gente casar. E aí, antes deles responderem, surge essa questão que é outro problema também. A questão então, você acaba passando, quando você passa muito tempo, essa questão do tempo de namoro, quando você começa a namorar muito tempo e você vai não vai assim ficando satisfeito apenas com um beijinho, com pegar na mão, aí daí a pouco já estão começando a se abrasar, como a Bíblia diz, e vem a questão da fornicação, você faz sexo antes do casamento, e é um problema seríssimo que a gente acompanha, inclusive algumas pessoas também, não só do nosso ministério, de outros ministérios, que tem esse problema, estão enlaçados aí, estão com problema de relacionamentos, e é muito importante que a juventude vigie nesse sentido, né? Da questão da fornicação, não ceda, entendeu? Toma um banho gelado, vai embora, manda o namorado embora, quando estiver esquentando, manda embora, eu sei como é que é, então acontece isso, eu não vou aqui ser hipócrita de dizer que não acontece, então quando estiver apertando o negócio, esquentando, vai embora, sabe, arruma uma briga, sai, vaza para poder não criar problema futuro aí que é pior. Pastor, já que você está aí com o microfone, o Ronaldo mandou aqui uma pergunta, que é o seguinte, ele diz aqui, existe uma corrente que defende o namoro sem beijo. E aí ele pergunta, o que você pensa sobre isso? O namoro sem beijo? Depende do propósito, né? Assim, existem as questões que eu coloquei, né? Os passos que a gente coloca para o namoro dar certo. Propósito, né? Eu vou namorar com o intuito de me casar. A Priscila falou aqui, é interessante. O outro, a responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade, né? Afinal de contas, nós estamos lidando com o sentimento de outra pessoa, né? A questão de
paciência, esperar em Deus, o tempo de Deus certinho, e a questão da santidade. Então, se você é em comum acordo com a sua namorada ou com o seu namorado, vocês entendem que isso é importante para o bom andamento do relacionamento de vocês, que façam. Eu não recrimino, entendeu? Só não pode ser uma regra. Isso é fantástico, né? É fácil. Beijo. Fácil, né? Até com a sua namorada ali. Vai da procura dela. Sei lá, procura alguma coisa para se ligar com Deus, para esfriar, para, sei lá, fazer outra coisa, pegar um livro desse, passar um tempo lendo, fazer um propósito de todo dia ir lá e ter um tempo com Deus. A gente se aproxima, é um triângulo. É Deus no centro e cada um de um lado. De acordo com que a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima também. Só que não na questão física, é na questão espiritual, entendeu? Eu acredito que a partir do momento que enfraquece a carne, que fortifica a carne, você enfraquece o espírito. Então, eu acho que se você tem um espírito forte ali ligado, tem uma rotina, se você tem uma rotina espiritual, eu acredito que a carne não vai vencer. Você entende? Assim, eu queria fazer um comentário sobre vocês dois que eu nunca esqueci. Teve uma vez que a gente fez um encontro lá em casa e eu chamei vocês. Não sei se vocês vão lembrar, eu falei até com você, Aime, e você falou: David, obrigado pelo convite, mas a gente não vai porque a gente vai assistir uma conferência online para namorados. A gente decidiu tirar esse final de semana pra gente. A conferência vai ser o final de semana todo e a gente quer ter esse tempo pra gente pra edificar o nosso namoro. Eu achei isso muito, muito... Eu fiquei feliz de vocês não terem ido pro encontro, porque eu sabia o que vocês estavam fazendo e eu sabia que aquilo ia trazer resultados positivos para vocês. Aquela foi a única vez ou vocês têm o costume de fazer isso? Procurar edificar o namoro de vocês na palavra? Já aconteceu várias vezes da gente... Porque assim, a gente se liga muito no... Tipo, tem vários... Esse aqui, o Instituto Relacionamento e Santidade, tem do Olhar Altar, que foi até do pastor que já veio aqui, da Lagoinha, o Leandro Almeida. A gente se liga muito no Escolha Esperar, e aí eles fazem vários congressos online, aí a gente participa. É muito interessante. Inclusive, foi num desses congressos que eu conheci o livro e adquiri o livro online, e aí a gente está lendo. Isso é muito gratificante. Em relação à corte, a obrigar, que tem muitas igrejas que exigem, eu não acho correto, porque a partir do momento que a motivação vira porque o pastor não quer, porque a igreja não permite, eu acho que essa motivação o casal não vai conseguir. Por experiência própria, eu acho que a motivação inicial é você agradar a Deus. Sendo assim, essa é a motivação que vai fazer você conseguir. Acrescentando, no caso, é amadurecer a ideia que você é um mortal, você é falho. Você é falho, ela é falha. Então você tem que amadurecer a ideia que você tem que ter a intimidade, você tem que ter a rotina, entendeu? Porque se faltar a rotina, vai faltar em outra área e assim as coisas vão começar a desandar. Não tem para onde correr. Se tem aquele propósito, a rotina eu acho que é o fundamental. Pastor, pra gente, assim, nós que somos casados, temos nossas esposas, a gente sabe da importância de ler a Bíblia com a nossa esposa, de orar junto com a nossa esposa. A gente sabe a importância e os resultados que isso traz. Essa atitude do Elderson e da Aime, isso seria algo que poderia contribuir para que quando eles casarem, eles continuem a ler a Bíblia juntos e a orar juntos? É interessante. E essa questão que tu afirmou aí, de que é importante para o casal, né? Orar junto, ler a Bíblia junto. É tão importante que, infelizmente, a gente tem feito pouco, né? A gente não tem se dedicado tanto a isso. Mas a gente precisa melhorar nessa questão para que possamos melhorar, inclusive, como exemplos, né?
Mas, sem dúvida, isso vai refletir de forma positiva na vida deles, com certeza, porque é, é o essencial, né? Na vida de toda pessoa, esse relacionamento com Deus, que é isso que vai fazer a diferença, que vai edificar as nossas vidas em todos os aspectos, né? A gente se relacionar com Deus, priorizar Deus, vai dando tudo certo, porque a gente vai recebendo da parte de Deus o que é melhor para nós. Ele responde, ele fala com a gente. Isso é muito bom. Amém. Eu queria perguntar para Priscila, colocar aqui para você a pergunta que o Marcelo fez. Como é que você assim enxerga o namoro de um cristão com uma pessoa que não é convertida? Como é que você vê esse relacionamento? Eu, por exemplo, para a minha vida, eu não quero. Eu acho que não é bom, porque são duas pessoas caminhando em caminhos diferentes. Eu acho que o casal ele tem que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E se você tem do seu lado uma pessoa que não tem a mesma crença que você, a mesma fé que você, é muito complicado. Até porque, como eu já falei, né, a questão de você namora para casar, aí depois casa, tem os filhos, e aí como é que vai criar? Cada um vai querer criar do seu jeito. Então, isso vai causar muitos conflitos, até mesmo no namoro já vai causar. Porque às vezes para ele, não tem nada a ver eu ir em show de fulano de tal. Mas para a pessoa que é convertida tem muito a ver. Então isso vai gerar muita polêmica, isso vai distanciar. Eu acredito que em algum momento isso vai distanciar o casal. Não vai ser bom. Entendi. Assim, tem muitas perguntas aqui, assim. O Romácio, se tem aqui, já foi feita essa pergunta. Agora, o William, ele fez um comentário aqui que eu achei muito interessante. Ele diz que tem uma experiência bem sucedida. Ele é casado. No início do casamento teve um período de compromisso em oração do casal com os líderes. E apenas um acompanhamento da liderança com o casal, Pastor PR. E assim, você, a Sirlene, que tem acompanhado casais, como você disse aqui na igreja e até em outros ministérios, existe, pastor, você consegue ver alguma diferença no relacionamento que já vem de algum tempo sem um aconselhamento, sem um acompanhamento de líderes, um acompanhamento pastoral? Você consegue ver uma diferença, o antes e o depois do acompanhamento pastoral? Com certeza. E é bom a gente frisar aqui que a gente tem essa experiência também interessante, né? Mas a gente tem acompanhado as pessoas que querem ser acompanhadas, né? É um fato. Então, assim, é bom a gente frisar isso, porque às vezes pode surgir alguns exemplos de alguns casais de dentro da nossa igreja, né? Professor, mas estava lá no programa, lá na transmissão, e estava falando lá que todo mundo... Eu não estou falando que todos os nossos casais são exemplos, porque nem todos querem ser acompanhados. Entendeu? Então, assim, quem se submete, Deus abençoa. Não estou dizendo na minha ordem, né? Submeter a minha ordem, né? Ser submisso a mim, o pastor Pierre, não. Submeter a Deus, né? E Deus vai, sim, lhe honrar, com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida. Assim, eu queria fazer a última pergunta para a gente. Nosso tempo já está avançando. Nós temos, você que está com a gente, fica com a gente, que nós vamos ter uma surpresa aqui. E a gente quer que vocês participem desse momento junto com a gente. Vai ser um momento muito especial, muito importante. E a gente quer que você que está em casa aí esteja nesse momento com a gente. Tem uma pergunta aqui que a Ana Paula mandou, mais uma pergunta. E ela colocou aqui: que esperança Deus oferece aos solteiros que se sentem sozinhos? A paciência, né? Salmo 40 lá, esperei com paciência. Eu acho que tem que ter paciência, gente. Assim, querer andar apressadamente não vai dar certo. A gente entende que não vai dar certo, porque a gente tem acompanhado. Então, assim, não tem pessoa melhor no mundo a gente esperar que se não for em Deus. Então, o que o mundo hoje está precisando, o que o Brasil hoje está faltando, todo mundo, quando você
pergunta, seja no campo político, seja no campo social, a gente está sem esperança, né? E eu acredito que se a gente esperar em Deus, a gente não vai ter esse problema aí, e em todas as áreas, né? Inclusive no relacionamento. Certo. Pastor, assim, uma pergunta minha que eu quero fazer. Como é que eu sei que determinada pessoa é a pessoa de Deus para minha vida? E me respondeu essa pergunta aí. Que quando você ora, Deus responde, né? Então, assim, Deus confirma mesmo. Agora, Deus fala, né? Assim, agora você tem que entender e conhecer a voz de Deus, né? Nós temos a nossa formação, é interessante a gente falar, eu sempre falo isso, que nós somos formados de 3 dimensões: espírito, alma e corpo, né? E para que a gente saiba a vontade de Deus, Deus ele vai ministrar nessas 3 dimensões e segue essa ordem que é posta pela Bíblia, inclusive. Espírito, alma e corpo. Então, assim, a gente tem que receber no Espírito, para que a gente possa transmitir isso para a nossa alma, que é o campo das nossas emoções, né? E aí o corpo vai sentir, né? O deleite, o prazer de estar com essa pessoa, né? E eu falo diversas áreas que o pessoal sabe que eu costumo falar bem abertamente, que é o curso natural, que você vai gozar, inclusive a Bíblia fala isso, gozar com a mulher da sua mocidade. Então, em todos os sentidos, né? Se você tiver o processo correto que Deus coloca, né? Como diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Se a gente não se conformar com este mundo, não tomar a forma do namoro desse mundo, tá? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. O tempo avança e nós temos ainda aqui um momento muito especial que eu queria passar para esse momento. Eu queria que o pessoal da equipe aqui ajeitasse e eu queria passar aí. É agora mesmo. Eita Deus, levanta, mulher. Segura na minha mão que eu tô todo me tremendo. Bom, hoje é um dia que vai marcar a nossa história. Deus está aqui no momento, agora com a gente. E quero te falar que eu te amo muito. Não cabe em mim o amor que eu sinto por você. Você sabe disso. Eu já falei pra você. Eu tava bem até agora. Vai, tu não inventou agora tu. Mas você é minha princesa, você é meu diamante. Que eu vou lapidar ainda, não preciso. As pernas tá tremendo. Hoje eu quero falar pra você que eu não quero mais ser seu namorado. A partir de hoje eu quero ser seu noivo. E eu quero saber se você me dá a honra e o privilégio de passar o resto dos meus dias do seu lado. Deixa eu levantar. Quer casar comigo? Sim. Ela quis? Sim. Coloca a aliança no dedo dela, rapaz. Tem um véu, tem tudo um negócio. Daqui, deixa eu segurar aqui. Olha só, vê até um véu, rapaz. Nossa, Deus, eu vou logo celebrar esse casamento. Eu te amo. Eu definitivamente eu não esperava. Agora. Mas eu não tenho dúvidas de que Deus está
tá na frente. E eu quero agradecer a todo mundo que veio, meu Deus. E que a gente seja muito feliz. Espera aí que eu tenho o meu bambolê aqui também. Deixa ela colocar a aliança no teu dedo aí, de noivado. Vê se acerta que tu vai me tremer. Os dois estão tremendo igual vara verde. Mas tem que ser muito macho, viu? É. Rede mundial, né? E o pai quer falar alguma coisa? Aguenta? Muito pouco. Só agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Que é minha primeira filha que está casando. Tem um bocado ainda para casar aí, mas como ela falou, Deus está no controle, né? Então temos que agradecer, torcer que tudo dê certo, vamos aguardar o dia do casamento. A mãe vai falar também, claro. Bom, eu fico muito feliz. Esse é um momento para mim de honra. Eu vejo minha filha ser honrada por Deus, porque eu sei quem é minha filha, eu criei ela e sei dos sonhos dela. E está sendo tudo do jeitinho que ela sempre sonhou, né, filho? E eu quero agradecer o Euderson também, porque eu ganhei um filho, né, meu filho? Você sabe disso. E eu sou muito feliz com essa união, meu filho. Eu abençoo, viu? Vocês têm minha bênção. Glória a Deus, aí falou tudo. Vamos orar, né, gente? Agora, senão eu vou chorar também. Aqui, ó, a mãe dele. Ah, tem ainda a mãe aqui, desculpa. Tem a mãe dele aqui, a sogra, Eu só tenho a dizer que obrigado por você fazer parte da minha família. Mais um na família Terceiro. Olha aí, coisa boa. A melhor coisa que tem, gente, né? Essa questão da bênção dos pais. E assim, a gente consegue colher isso, de fato, quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar. Né? Um momento desse não é uma super produção, mas é algo que agrada o coração de Deus. Então, assim, Deus está honrando o Euderson e a Aime, né? E está aqui na presença dos pais, os pais abençoando. Isso, assim, sem dúvida, nos enche de orgulho. Mais uma vez eu fico orgulhoso porque por Deus estar nos proporcionando nesse momento. Então, falando da nossa gratidão ao nosso Senhor por tudo que Ele tem realizado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesse momento tão especial, Senhor. Essa transmissão que nós falamos aqui sobre relacionamento, sobre namoro, que o Senhor esteja, Pai, de fato trabalhando nos relacionamentos dos jovens que estão Pai. Em nome de Jesus, o Senhor, e as nossas possam estar, Senhor, sempre desfrutando de momentos como esse, Pai, na Tua presença, Pai, reconhecendo que só o Senhor é tudo em nossas vidas. Abençoe-nos com toda sorte de bem. Amém. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Amém. O David vai falar ainda aqui, o nosso... Fala aí, David. Bom, quero chamar o pessoal aqui de volta pra gente fazer uma consideração final. Os pais aqui da Aime, do Euderson, podem ficar aqui com a gente. E eu queria, assim, só que a gente fizesse uma consideração, arruma aqui pro pessoal sentar, para eles sentarem. Já vai terminar, a galera que tá em casa, viu? Eu só queria, assim, fazer uma consideração final, né? Eu queria fazer uma consideração final, queria que a Priscila fizesse sua consideração final sobre o tema que a gente abordou, né? Se você tem algum conselho para dar, você como solteira, como alguém que está esperando em Deus, enfim, queria que você fizesse sua consideração final rapidamente. Bom, o que eu tenho a dizer é o que eu tenho experimentado na minha vida. O tempo de espera não é um tempo fácil. A gente passa por momentos que é muito difícil esperar. Tem dias que a carência fala muito alto.
Tem dias que você sente muita falta mesmo de um companheiro e tudo. Às vezes você acha que vai ficar pra titia, né? Porque o tempo vai passando, e você olha ao seu redor e você não vê nada acontecendo. Parece que nada tá acontecendo. Mas assim, eu creio que vale a pena esperar no Senhor, porque Deus é fiel, né? A minha esperança é essa, que Deus é fiel. Então assim, não porque eu mereço, não porque sou boa nem nada, mas porque Deus é fiel, e essa é a minha esperança. Deus é fiel e Ele tá vendo, né? O que eu tô plantando, e aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então essa é a minha... É o que eu quero deixar para todo mundo. Quer mandar um abraço para os capixabas? Um abraço para todos os capixabas aí que estão assistindo, espero, né? Certo. O Elderson e a Amy, o conselho de vocês para quem tá esperando em Deus ainda, para quem também já tá namorando, pretendendo casar, né? Que pegue o exemplo aí. Inclusive, o pastor Renato, ele tá acompanhando e mandou felicidades ao casal. E parabenizou vocês pelo exemplo que vocês deram aqui. Viu? Amém, amém. Bom, em relação a exemplo e de vida, de casal, de história de vida, de um relacionamento com Deus, é isso aí. O final é esse. Aliás, não teve um desfecho ainda, né? Que ainda tem um tempo ainda que Deus vai estar na frente aí, até o casamento, mas é isso aqui. São etapas que, se cumpridas, a tendência é só Deus abençoar. Então, quando Ele põe a mão, quando Ele abre essa porta, ninguém fecha. Então, centralizando Ele e tendo Ele como base e como foco, direção, tudo dá certo. Amém. A Amy? Ela tá meio abalada. tá se recompondo ainda, né? Pastor Pierre, a sua palavra, a sua consideração final. Eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que o momento é de gratidão por Deus ter assim, nos dado a oportunidade de estar nesse canal falando desse assunto tão sério que envolve a vida de tantos jovens, não só que estão sob nossa responsabilidade, mas tantos jovens que estão agora nos assistindo pela rede social, por todos esses canais aí que a internet nos permite. Mas assim, agradecer a Deus mesmo, que Deus, como a Priscila falou aqui, Deus é fiel, né? E Deus tem nos surpreendido em tudo. E eu acredito que Ele vai continuar nos surpreendendo se a gente esperar nele, confiar nele e depositar a nossa vida nele, né? E mais uma vez, como eu orei, mas eu quero abençoar mais uma vez o Elderson e a Amy, né? Todo mundo que está aqui, e que nós possamos ter mais momentos como esse, né? Os outros jovens que estão aí namorando se inspirem, né? Nesse exemplo, que Deus vai nos abençoar de forma... Inclusive, final de semana agora, o nosso jantar dos namorados, né? Queria já dar aqui um reforço, pessoal, todo mundo lá, né? Vai ser muito bom. E também que você possa estar se inspirando de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém. Eu quero agradecer também a todos que acompanharam, ficaram com a gente até agora. E o pastor Pierre falou, né, do jantar dos namorados na sexta-feira. E no sábado a gente vai ter aqui o culto de jovens, culto Unijovem aqui na igreja BR Sede. Quem vai estar aqui abençoando a gente com a palavra vai ser o missionário, o evangelista Tadeu Anderson. Então não falta, traga sua galera pra cá. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que ficou até agora com a gente. O pessoal da Jubance também Fortaleza, tá com a o pessoal gente. Da Jubance Fortaleza. O pessoal de Fortaleza certeza. Ficou aí com a gente. O pessoal lá do Rio de Janeiro. O pessoal da Priscila, do Espírito Santo. Enfim, eu quero agradecer a todo mundo, aos familiares aqui do Anderson, da Amy. Muito obrigado por permitirem esse momento pra gente. Vamos louvar e aí a gente encerra a transmissão. Beleza? Vamos lá. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus e sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu
não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não me esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Deus abençoe.